E aí, como vão as coisas? Seu projeto financeiro está evoluindo? Talvez você responda: no resto tudo bem, mas no que diz respeito ao lado financeiro e atrair prosperidade, aí a história é outra. Tentei reprogramar a mente, redefinir objetivos e até usar a lei da atração financeira e nada. Zero resultados. Calma. Deus, o universo e a vida ainda estão do seu lado e não esqueceram você. Hoje é o dia em que você tira a mente do alarme e volta a ter direção. Eu sei como é acordar com o coração acelerado, contas piscando no celular e a sensação de que a vida virou um grande segura mais um pouco. Mas e se o problema não fosse a falta de força e sim a falta de alinhamento? Neurociência simples: quando o cortisol sobe, a visão encurta. Quando a presença volta, o raciocínio alonga. É aqui que começamos, trocando o piloto do medo por um comando calmo, para que o seu pensamento de riqueza possa enfim trabalhar a seu favor. Napoleon Hill nos ensinou que riqueza começa com desejo definido, atitude mental positiva e ação persistente. Psicanálise e psicologia moderna traduzem: crença organiza comportamento e comportamento organiza resultados. Quando você reconfigura o que acredita sobre si e sobre dinheiro, crenças limitantes sobre dinheiro saem de cena, reprogramação mental para a prosperidade entra, a mente deixa de repetir a história da escassez e passa a escrever capítulos de prosperidade e abundância. Não é mágica, é método, é hábito, é identidade praticada todos os dias. Você já viu isso na vida de quem venceu na marra e no método. Ayrton Senna domou a chuva com cabeça fria. Marta transformou o treino em arte. Empreendedores discretos cruzaram crises porque aprenderam como pensar como os ricos. Valor antes de preço, longo prazo antes de aplauso. É essa engenharia emocional e espiritual que vamos construir juntos. Fé com pés no chão, poder do pensamento positivo sem auto-engano, lei da atração financeira entendida como coerência entre intenção, estudo e execução. Aqui, emoção serve a meta e disciplina vira liberdade. Este vídeo é um mapa prático para você mudar sua vida financeira, sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção, clareza, números, decisões. Vamos alinhar coração e planilha, propósito e calendário, para que você transforme dificuldades em oportunidades e crie riqueza do zero com o que tem hoje. Não importa de onde você vem, importa o que você repete a partir de agora. E sim, haverá desconforto, mas desconforto é só o barulho do velho roteiro perdendo espaço para o novo. Antes de começar, me faz um favor que vai te ancorar durante todo o vídeo. Escreva nos comentários, em voz alta para você mesmo e para quem vier depois: hoje eu saio do modo sobrevivência e escolho a abundância com foco e disciplina. Essa frase é o seu primeiro tijolo. Vamos juntos. Como identificar se você está no modo sobrevivência? Você já sentiu que a vida virou um apaga-incêndio sem fim? Acorda com o coração acelerado, pega o celular antes de respirar fundo, vê as mensagens no WhatsApp, lembra do boleto, do Pix pendente, da meta que não bateu, e o corpo entra em alerta, como se tudo fosse urgente. Esse é o modo sobrevivência, uma frequência interna em que a mente encolhe, o foco diminui e você só pensa em como sair do sufoco de hoje. Nesse estado, você é o que pensa. E pensa pouco, pensa curto, pensa em falta. A mentalidade milionária não nasce aqui. Aqui nascem as crenças limitantes sobre dinheiro. O não dá, não posso, é caro demais. É um lugar mental onde o futuro parece neblina e a criatividade se esconde. Em termos espirituais, você sente como se Deus estivesse distante. Em termos práticos, você olha o extrato com medo, não com estratégia. Reconhecer isso é o primeiro passo de como mudar sua vida financeira. Nomear o inimigo íntimo. No Brasil,
O modo sobrevivência tem cheiro de ônibus lotado às 6 da manhã e de marmita comida correndo no intervalo. É a notificação do banco que aparece como susto e a sensação de que você está sempre um passo atrás. Quando a mente está assim, ela pensa em problemas, não em soluções. E o seu diálogo interno vira: que inferno, nunca dá, só comigo. É o oposto do pensamento de riqueza. Napoleon Hill repetiria aqui a sua essência. Tudo começa com um desejo definido e uma atitude mental positiva. Sem isso, a cabeça vira rádio de notícia ruim. A neurociência explica: cortisol alto estreita a atenção, a imaginação criativa para a riqueza fica offline. E quando a imaginação está offline, não há reprogramação mental para a prosperidade, só repetição de padrões. Sinais financeiros do modo sobrevivência. Você paga o mínimo do cartão, foge de olhar a fatura, empurra negociações com a barriga e vive de tapar buraco. Faz Pix parcelado, atrasa o INSS como autônomo, aceita qualquer trabalho por medo de dizer não e nunca calcula o custo real do próprio tempo. Chama isso de ser humilde, mas por dentro sabe que é autossabotagem financeira. O pensamento fica curto. Como sobrevivo a esta semana? Só que riqueza pede outra pergunta. Como criar riqueza do zero com o que tenho hoje e com o que posso aprender em 90 dias? Essa mudança de pergunta é o começo do pensamento de solução e não de problema. É aqui que os segredos da mente milionária começam a sussurrar. No campo emocional, o sobrevivente vive sob o domínio do medo. Medo de falhar, de ser julgado, de perder, de não dar conta. Esse medo cria um looping. Você evita riscos saudáveis, posterga decisões, diz sim ao que deveria recusar e diz não ao que poderia te expor ao crescimento. É a anti-lei da atração financeira. A mente foca na falta e amplifica a falta. Como ele pensa em seu coração, assim ele é, diz Provérbios 23:7. Não é sobre misticismo barato, é sobre foco, repetição e direção. Bob Proctor, Manifestação, chamou isso de paradigma. Um conjunto de hábitos mentais que ditam seus resultados. Enquanto o paradigma for de escassez, todo ganho vira areia entre os dedos. E você conclui errado. Dinheiro some. Não some. Ele obedece a quem tem foco e disciplina para a riqueza. Quer ver o modo sobrevivência na linguagem? Ele se revela em frases automáticas. Não tenho tempo, não conheço gente, não nasci para isso, não dá no Brasil, já tentei de tudo. Repare, tudo começa com um não. A atitude mental positiva troca não posso por como posso. Ela pergunta: o que está ao meu alcance hoje? Quem já fez isso? Que skill eu aprendo em 30 dias? Qual é o primeiro passo ridiculamente pequeno? Einstein, atribuído a uma frase clássica, provocaria: insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você quer prosperidade e abundância, precisa mudar a gramática da sua boca e da sua mente. Lucas 6,45 lembra: a boca fala do que está cheio o coração. Encha o coração de poder do pensamento positivo com pés no chão e planilha na mão. O corpo também denuncia o modo sobrevivência. Respiração curta, ombros duros, mandíbula tensa, sono picado, vontade excessiva de dopamina barata, scroll infinito, doce, fofoca. O corpo grita: estou sem margem. E sem margem não existe estratégia. Então, antes de falar de planilha e investimento, a pergunta é: como você recupera a presença para pensar? Marco Aurélio escreveria nos Pensamentos: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Em termos práticos, 3 pausas de 2 minutos por dia, respirando pelo nariz, mão no abdômen, já devolvem centímetros de clareza. Claridade é dinheiro. Sem clareza, você não encontra o como pensar como os ricos, que no fundo, começa por pensar devagar quando tudo te puxa para a pressa.
Deixa eu te contar uma cena comum. Ana, 34 anos, mãe solo em Salvador, faz Uber à noite para complementar renda. No modo sobrevivência, ela dizia: aceito toda corrida. Chegava esgotada, gastava mal, vivia um dia de cada vez. Quando decidiu sair do giro cego, aplicou um princípio de Napoleon Hill: desejo definido, plano simples. Ligou o poder do pensamento positivo à logística inteligente. Escolheu zonas de melhor tarifa, recusou corridas ruins, combinou 3 blocos de horário e, em vez de roleta, criou rotina. Enquanto dirigia, ouvia audiobooks sobre vendas e finanças pessoais. Em 60 dias, passou da urgência à previsibilidade. Não ficou milionária ainda, mas saiu do improviso. O que mudou? A pergunta dentro dela: como criar riqueza do zero com o que tenho agora? Histórias de superação nos lembram o básico: treino supera caos. Pelé e Marta não se tornaram lendas por acaso. Repetiram fundamentos até o corpo pensar sozinho. Anderson Silva transformou disciplina em arte. Silvio Santos saiu do camelô à televisão com foco, relacionamento e insistência. Quando você observa essas trajetórias sem idolatria, aprende a engenharia, visão, treino, correção de rota. Isso é reprogramação mental para a prosperidade aplicada. Tiago 2,17 adverte: a fé sem obras é morta. Fé, aqui, é visão. Obras são hábitos diários. E hábito diário é a ponte entre sonho e extrato bancário. Faça agora um check-in honesto. 1. Você evita abrir o aplicativo do banco? 2. Vive reagindo ao que chega sem agenda própria? 3. Passa horas consumindo conteúdo, mas quase nada executa? 4. Usa a palavra difícil várias vezes ao dia? 5. Compra alívio, comida, entrega parcelinhas, em vez de comprar futuro, livros, cursos, ferramentas? 6. Culpa governo, chefe, família, algoritmo, todos os dias? 7. Se percebe cansado e irritado a maior parte do tempo? Se 3 ou mais desses pontos te descrevem, atenção, o modo sobrevivência te sequestrou. Não é culpa, é diagnóstico. E todo diagnóstico verdadeiro já é metade da cura. O restante vem com foco e disciplina para riqueza e pensamento de solução e não de problema. Traga a espiritualidade para a mesa sem fanatismo. Romanos 12:2 orienta: transformai-vos pela renovação da mente. Renovar a mente é escolher onde você fixa a atenção e o que repete todos os dias. É declarar com humildade: eu não sei tudo, mas posso aprender o que falta. É falar com Deus de maneira prática. Me mostra o próximo passo. É usar a lei da atração financeira de forma madura. Atenção, intenção, emoção e claro ação. É substituir se der por quando eu terminar isto, eu começo aquilo. É alinhar a oração com a planilha, o joelho no chão com a mão no trabalho. A prosperidade e a abundância começam quando o coração e a agenda contam a mesma história. Por fim, entenda, o modo sobrevivência não é um defeito moral, é uma programação antiga. Alguém te ensinou pressa, medo e compensação. Agora você pode aprender calma, coragem e construção. A boa notícia é que a reescrita acontece em camadas: linguagem, corpo, rotina, dinheiro, visão. Tudo o que a mente concebe e acredita pode alcançar, ensinou Hill, contanto que você pague o preço do hábito. Hoje, o seu preço é admitir onde você está. Amanhã será ajustar o passo. E aos poucos, sua cabeça vai lembrar que nascer pobre, de dinheiro, de estímulo ou de afeto, não te condena. Lembre-se sempre que você pode mudar essa realidade e criar uma nova, a da prosperidade. Com atitude mental positiva, treino e propósito, você aprende como transformar dificuldades em oportunidades. Respira. Olha ao redor. Você já começou a sair do modo sobrevivência quando decidiu ouvir até aqui. No próximo passo, vamos abrir a caixa preta, o impacto do medo na vida financeira,
como ele sabota, como ele cega e como domá-lo até que ele trabalhe a seu favor. Porque coragem não é ausência de medo, é direção apesar dele. E direção você já tem. O impacto do medo na vida financeira. Você já reparou como o medo muda o tamanho do mundo? Quando ele chega, as ruas parecem mais compridas, as contas mais pesadas, as ideias mais tímidas. Na vida financeira, o medo encolhe sua capacidade de ver longe e te deixa refém do curto prazo. É aquele frio na barriga antes de abrir o app do banco, o suspiro na frente do boleto, a mão que hesita antes de cobrar um cliente no WhatsApp. O cérebro entra em modo alarme e só quer se proteger. Não quer criar, não quer negociar, não quer ousar. E sem perceber, você troca pensamento de riqueza por pensamento de escassez. Lembra do princípio? Você é o que pensa. Se pensa como quem foge, age como quem perde. Se pensa como quem constrói, age como quem cresce. Para mudar sua vida financeira, primeiro a gente precisa entender como o medo sabota silenciosamente o seu caminho para a mentalidade milionária. Do ponto de vista biológico, é simples. Cortisol alto, atenção estreita, criatividade baixa. É o cérebro treinado para sobreviver, não para prosperar. E prosperidade exige visão ampla, calma respirada e cálculo frio. Não pressa. Albert Einstein é atribuído à provocação de que não dá para resolver um problema com a mesma mente que o criou. O medo te prende na mesma mente. Você só enxerga urgências e perde o mapa. Nesse estado, a imaginação criativa para a riqueza fica offline e a reprogramação mental para a prosperidade vira promessa vazia. Passos lentos e depois estagnação total. O resultado? Não investe por pavor de perder, não aprende por medo de ser burro, não cobra preço justo por receio de parecer metido. O medo te convence de que cautela é prudência, mas muitas vezes é paralisia com nome bonito. Existem medos que você consegue nomear: medo de faltar dinheiro no fim do mês, medo de não vender, medo de perder o pouco que guardou. E existem os travestidos de virtude. Sou humilde, não quero incomodar, não gosto de me expor. Só que humildade sem clareza vira autoabandono e discrição sem estratégia vira invisibilidade. Nessa curva brotam as crenças limitantes sobre dinheiro. Dinheiro é sujo, quem enriquece trapaceia. Eu já sabia, comigo não dá. Isso é sorte de quem nasceu rico. O medo escreve um script e você lê no automático. O antídoto: trocar o script por atitude mental positiva, treinando o pensamento de solução e não de problema. O que posso aprender hoje que reduz meu risco amanhã? Quem já fez e pode me ensinar? Qual o menor teste que valida essa ideia? O medo também se disfarça de sensatez financeira e produz autossabotagem financeira. Você parcela o que poderia pagar à vista, compra alívio em vez de comprar futuro, corre atrás de descontinho e perde horas que valem mais do que o que economizou. Fica refém de promoções, não de planos. Bob Proctor chamaria isso de paradigma, um conjunto de hábitos mentais e emocionais que mantém seus resultados no mesmo patamar. Você sabe por quanto tempo? Por anos. O paradigma do medo faz você desistir perto da linha de chegada. Você quase lança, quase estuda, quase investe, quase não paga boletos e quase constrói prosperidade e abundância. Deixa eu te contar duas cenas. 1. João, MEI em Belo Horizonte, vendia doces por encomenda. Preço baixo por medo de ouvir "tá caro". Resultado, corria o dia inteiro, ganhava pouco e confirmava a crença: ninguém paga. Um dia, decidiu testar outra mente. Elevou 20%, criou combos, tirou foto decente, descreveu valor, sem conservante, entrega no mesmo dia. Vendeu menos unidades, lucrou mais. O medo sussurrou: vai sumir cliente. A prática respondeu: sobrou tempo e dinheiro. Agora a segunda história. Camila, social media em Recife, tremia para mandar proposta.
Trocou o famoso "me diga qual o seu orçamento" por "aqui estão 3 pacotes com entregáveis claros", e aprendeu como pensar como os ricos na linguagem. Manda com prazo, com bônus e com limites. Em 3 meses, subiu o ticket. O que mudou? O diálogo interno de "e se eu perder?" para "como transformar dificuldades em oportunidades". Mas não existe apenas isso. Tem também o medo herdado, cultural, religioso, familiar. Quantas vezes você ouviu "dinheiro muda as pessoas", como se fosse sinônimo de "dinheiro estraga as pessoas"? É bom lembrar que a palavra de Deus não condena o dinheiro, ter recursos financeiros ou usufruir da prosperidade material. Ela alerta contra a ganância, alerta contra o apego desalinhado. Provérbios 10, 22 lembra: "A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto". 2 Timóteo 1,7 completa: "Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio". Poder para assumir responsabilidades, amor para servir gente, equilíbrio para não se perder. A lei da atração financeira madura não é pedir ao universo e esperar. É alinhar coração, cabeça e calendário. E quando você faz isso com consciência, aí os segredos da mente milionária saem do livro e entram na planilha. Se duvida, olha a vida de quem superou sem estardalhaço. Luísa Trajano, empresária brasileira e CEO de uma das mais famosas redes de lojas de varejo e de outras empresas integradas que administrou, começou pequena e foi enfrentando crises com trabalho, gente e inovação. Não com sorte, mas com planejamento inteligente, foco e determinação. Você quer outro exemplo para entender do que estou falando? Ayrton Senna treinava sob chuva para, com foco, dominar o que metia medo em todos. E foi esse foco que fez dele não apenas um campeão, mas também um símbolo de diligência, de perseverança e determinação. E quem já não ouviu falar em Marta Vieira da Silva, a multicampeã e jogadora de futebol brasileira? Marta saiu da infância simples para o mundo, repetindo o fundamento até o corpo pensar sozinho. Histórias assim não são para idolatrar, são para decupar. O que eles fizeram quando o medo berrou? Fizeram mesmo assim, com foco e disciplina para a riqueza, com equipe, com técnico, com mentor. Isso é o que Hill chamaria de mastermind. Mentes se somando para ampliar coragem. Não tem glamour, tem método. E método se aprende. Napoleon Hill nos oferece um mapa dos medos básicos, da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Percebe como pelo menos 2 deles pegam direto no bolso? Pobreza e crítica. E sabe por quê? Você tem medo de errar com o dinheiro e medo do que vão dizer se tentar algo novo. A cura é dupla. Poder do pensamento positivo como combustível emocional e plano prático como trilho. Autossugestão. Eu aprendo números, eu aprendo vendas, eu aprendo investimentos. A imaginação criativa para a riqueza aqui não é fantasia. É protótipo mental. Você ensaia a negociação na cabeça, escreve as falas, simula objeções. E se o cliente disser, "tá caro", você treina, "entendo sua preocupação". Por isso esse pacote inclui X, isto e Z, que reduzem seu risco e elevam seu retorno. O medo é um conselheiro barulhento, mas não é um rei. Você pode usar o medo como sensor, não como senhor. Sensor mostra onde há risco, senhor manda você parar. Sensor faz perguntas, senhor te diminui. Então, quando o medo chegar, em vez de negar, "não sinto nada", nomeie com honestidade. "Estou com receio de precificar alto. Tenho pavor de olhar a fatura". Nomeado, ele perde 30% da força. Depois, números. Como criar riqueza do zero sem números? Abra planilha, some entradas e saídas, estime metas trimestrais. Por fim, microação. Uma ligação, um e-mail, uma página de estudo. É a ponte entre quero e fiz. É assim que a atitude mental positiva vira rotina e rotina vira patrimônio. No mundo real, sim, no mundo em que vivemos, medo também é filho da comparação.
Você vê aquela influencer que estourou e se tornou milionária, o empresário visionário, o amigo que deu certo e conclui que está atrasado demais, que precisa correr para atingir o sucesso como eles. Calma, comparação é régua torta. Enquanto olha para fora, esquece do seu terreno. E terreno cresce com adubo simples, leitura diária, 15 minutos de finanças pessoais e negócios, exercício do corpo, clareia a mente e melhora a decisão, rede de apoio, gente que puxa para cima e uma oração sincera pedindo direção, fé e disciplina caminhando juntas. Uma pergunta boa para se fazer toda noite. O que eu fiz hoje que meu eu de daqui a 1 ano vai agradecer? Responder isso todos os dias é um ato de lei da atração financeira com pés no chão. Por fim, lembra, medo não some, se organiza. A coragem não é ausência de medo, é comando sobre o medo. Você não precisa eliminar o frio na barriga para mandar a proposta, negociar prazo, dizer não. Precisa apenas escolher qual voz vai liderar o seu dia. Se deixar o medo no volante, ele vai te estacionar no mesmo lugar. Se botar o medo no banco de trás e assumir a direção, ele vira copiloto silencioso. Acalmar a mente e pensar melhor. Ensinos dos mestres. Quando a mente se agita, a vida vira trânsito engarrafado. Buzinas, pressa, nenhum avanço. Serenar é trocar a marcha do desespero pela marcha da clareza. A cabeça deixa de ser sirene e vira farol. Esse é o chão do pensamento de riqueza. Não é correr mais, é enxergar melhor. Atitude mental positiva não é sorriso forçado, é direção interior que diminui o ruído, devolve compasso e abre espaço para escolhas que, gota a gota, compõem prosperidade e abundância. Napoleon Hill oferece a primeira âncora, propósito definido. Quando você sabe o que quer e por quê, a mente para de caçar distrações e passa a caçar evidências. Hill fala de pensamento exato, separar fato de opinião, causa de sintoma. Quem pensa exato escolhe pensamento de solução e não de problema, e ganha foco e disciplina para a riqueza. Assim, a ansiedade perde o trono e a autossabotagem financeira se desidrata. Do mesmo rio, temos uma referência fantástica: o poder do Mastermind. Mentes alinhadas criam uma inteligência maior que a soma das partes. Uma cabeça calma se alimenta de outras cabeças calmas. Cercado de gente que pensa longo, você testa ideias sem ego, corrige rota sem drama e aprende como criar riqueza do zero, com linguagem de valor, negociação justa e nãos sem culpa. Aí, os segredos da mente milionária saem do livro e viram conversa cotidiana. Distinguir o que depende do que não depende de você. Quando a mente honra essa fronteira, ela se aquieta. Você não manda no algoritmo, na macroeconomia ou no humor alheio. Manda no preparo, na ética, no cuidado do corpo e no estudo. Serenidade estoica não é frieza, é firmeza. Essa sobriedade dá lastro para como mudar sua vida financeira sem reatividade, trocando impulso por critério. Albert Einstein nos lembra de gastar mais tempo formulando o problema do que correndo atrás de respostas apressadas. Quem formula mal, sofre em dobro. Quem formula bem, descobre que metade do drama era falta de definição. Ele também elevou a imaginação a laboratório. A imaginação criativa para a riqueza ensaia cenários, antecipa riscos e transforma pedras em degraus. É a via prática de como transformar dificuldades em oportunidades. Bob Proctor escancara o bastidor. Ele mostra como entender e trazer à tona não apenas a limitação, mas também a solução. Paradigma é a autoimagem que decide seu teto sem pedir licença. Não sou bom com números, ninguém paga meu preço. Crenças limitantes sobre dinheiro que travam resultado. A mente serena percebe a voz do paradigma e não se confunde com ela. Quando a autoimagem sobe, estou me tornando competente, o comportamento acompanha. A lei da atração financeira amadurece.
crença coerente com o hábito. Você é o que pensa repetidamente e age de acordo. A sabedoria bíblica dá o contorno da paz que protege o raciocínio. Filipenses 4:7 fala de uma paz que guarda coração e mente. Convida à renovação do entendimento. Fé bem colocada não substitui a planilha, mas purifica a intenção, reduz pressa e sustenta decisões. Com coração pacificado, poder do pensamento positivo deixa de ser autoajuda e vira combustível para persistência com pés no chão. Olhe para quem venceu sem folclore. Ayrton Senna domava a chuva porque a mente dele era mais calma que a pista. Marta transformou repetição em arte. Pelé via o jogo 2 segundos antes. Luísa Trajano atravessou crises enxergando gente e números com a mesma nitidez. Em todos, o comum é esse sossego muscular do pensamento. Quando o inside firma, o outside obedece. Eis um retrato vivo da mentalidade milionária. Tudo converge para um ponto. Aquilo que você contempla molda o que você tolera, e o que tolera define o que colhe. Reprogramação mental para a prosperidade não é um grito, é liturgia diária da atenção. Você troca narrativas de escassez por linguagens de construção, mede, comunica, corrige, recomeça. É assim que aprende como pensar como os ricos. Valor antes de preço, serviço antes de status, longo prazo antes de aplauso imediato. Talvez você pergunte onde entra a emoção. Entra como combustível tratado. Emoção bruta ferve e apaga o motor. Emoção decantada aquece e empurra. Nomear medos, sem se curvar a eles, desacelera o peito e ilumina a cabeça. Desse silêncio lúcido, nascem escolhas que pagam juros no tempo. E como mudar sua vida financeira deixa de ser promessa e vira construção paciente, criando uma visão clara de abundância. Quando a vida está confusa, a mente vira um rádio chiando entre estações. Você gira o dial, mas só escuta ruído. Abundância começa quando você escolhe uma frequência e permanece nela até a música aparecer. Provérbios 29:18 diz: não havendo visão, o povo se desvia. Visão, aqui, não é fantasia, é mapa com coordenadas. É o ponto no horizonte que organiza o passo de hoje. É o pensamento de riqueza que põe ordem no caos. É a coragem de escrever o que você quer sem pedir desculpa. Para mudar sua vida financeira, você precisa de uma imagem nítida do destino. Porque você é o que pensa de forma repetida. E pensamento repetido vira trilha neural, hábito e, com o tempo, extrato. Quero convidar você para juntos fazermos um exercício revelador. Fecha os olhos comigo e respira devagar. Agora, descreva como se fosse um filme. Onde você mora, quanto você fatura por mês, como é sua manhã, em que trabalha, com quem colabora, quanto investe, quanto doa, que liberdade sente ao pagar contas sem medo. Acrescente textura. O cheiro do café, a luz da sua mesa, a mensagem do cliente confirmando o contrato. Essa imaginação criativa para a riqueza não é auto-engano, é ensaio do sistema nervoso para reconhecer o que você decidiu construir. Bob Proctor, Manifestação, diria: a imagem dominante define o comportamento dominante. E se a imagem dominante for sufoco, você vai perpetuar autossabotagem financeira sem perceber. Se for prosperidade e abundância, seu corpo vai pedir ações compatíveis. Agora, caneta e papel. Escreva como se fosse Abacuque 2:2. Escreve a visão e torna-a bem legível. Transforme o filme em números. Receita desejada, lucro-alvo, reserva de emergência, percentual de investimento, número de clientes, ticket médio, horas trabalhadas por dia. Sem números, visão é poesia bonita. Com números, ela vira contrato. Coloque datas, crie checkpoints de 30, 60 e 90 dias. Isso não mata o sagrado, organiza o sagrado. É assim que os segredos da mente milionária saem do discurso e entram no calendário, com foco e disciplina para a riqueza. Defina também de onde virá o dinheiro e por quê. Pense em 4 rios alimentando o mesmo mar.
renda ativa, serviço principal, projetos sazonais, lançamentos, consultorias, ativos, CDB, tesouro, fundos, ações, imóveis acessíveis e autoridade, conteúdos, aulas, licenças. Pergunte, com o que já tenho na mão, como criar riqueza do zero nos próximos 90 dias? Essa pergunta aciona pensamento de solução e não de problema. Napoleon Hill chamaria de propósito definido. Quando o quero, encontra o para quê e o como. Vamos à vida real. Rafa, barbeiro em Fortaleza, vivia no improviso. Reescreveu sua visão. Agenda por blocos, pacote de assinatura mensal, upsell de produtos, parcerias com fotógrafos para antes, depois. Saiu do dia corrido para uma renda previsível e começou a investir 10% em uma carteira simples. Dona Irene, boleira em Campinas, definiu público, padronizou sabores campeões, ensinou 2 ajudantes, subiu fotos decentes e assumiu preço de valor. Em 6 meses, pagou dívidas e montou uma pequena cozinha. Nada de golpe de sorte. Só visão, constância e poder do pensamento positivo com planilha. Inclua na sua visão os limites que te protegem. Os ricos de caráter não são livres porque fazem tudo. São livres porque sabem o que não fazem. Decida horários de trabalho, tipos de cliente, percentuais mínimos de margem, gatilhos de pausa, critérios para dizer não. Marco Aurélio lembraria: seja como a rocha contra a qual as ondas batem. Ela permanece imóvel e as ondas se acalmam ao seu redor. Limite lúcido preserva sua energia para o que importa, desarma a pressa e fortalece sua atitude mental positiva. Visão sem linguagem não firma raiz. Troque a boca de escassez pela boca de construção. Em vez de tá difícil, diga está desafiador e eu estou aprendendo X para atravessar. Em vez de sou ruim com números, diga estou me tornando bom com números. 15 minutos por dia, todos os dias. Em vez de ninguém paga, diga me comunico melhor e encontro quem paga pelo que eu entrego. Isso é lei da atração financeira adulta. Alinha palavra, estudo e ação. Romanos 12:2, fecha a conta. Transformação vem pela renovação da mente, isto é, daquilo que você repete. Inclua na visão quem você precisa se tornar para merecê-la. Não é só ter mais dinheiro, é ser alguém que honra prazos, cuida do corpo, lê diariamente, pede feedback, corrige rota, serve com excelência. Aqui mora o coração da mentalidade milionária. Identidade precede renda. Você não espera ficar rico para ser disciplinado. Você pratica disciplina e a renda chega como consequência. Você é o que pensa sobre si enquanto age. Quando se vê como aprendiz competente, a curva de crescimento acelera. Coloque guardiões ao redor da visão, rituais que a alimentam. Então estabeleça um roteiro diário para organizar a chegada do sucesso e da prosperidade. Toda manhã, 3 linhas de gratidão, já preparando o próximo tópico. 3 linhas de intenção, 3 ações mínimas. Toda semana, uma reunião consigo para revisar números e plano. Todo mês, um mentor ou par confiável para ajustar estratégia. É assim que a visão resiste ao calendário, ao humor, ao algoritmo. Albert Einstein nos cutuca: não é que eu seja tão inteligente, é que fico mais tempo com os problemas. Visão clara não é epifania, é permanência. E, por favor, regue a visão com humildade e coragem. Humildade para aceitar os pedaços que você ainda não domina, vendas, marketing, finanças, e coragem para aprender sem drama. Coragem para ouvir não e continuar oferecendo, para negociar sem se apequenar, para revisitar o plano sem perder a fé. 2 Timóteo 1:7, lembra que recebemos espírito de poder, amor e equilíbrio. Poder para agir, amor para servir, equilíbrio para não se perder. Esse tripé sustenta prosperidade e abundância com caráter.
respira e lê sua visão em voz alta. Sente como o corpo muda. É diferente acordar para apagar incêndio e acordar para cumprir propósito. Gratidão como combustível da prosperidade. Gratidão é o oxigênio da clareza. Quando você agradece com honestidade, a mente para de farejar ameaça e começa a farejar direção. O peito abre, a visão alonga, o corpo desarma. É nessa atmosfera que nasce pensamento de riqueza com pés no chão. Você enxerga recursos onde antes só via buracos, enxerga portas onde antes só via muros. Não é negar a dor, é reconhecer o que já funciona para então ajustar o que falta. Agradecer transforma socorro em comando e te recoloca no volante de como mudar sua vida financeira. Napoleon Hill chamaria a gratidão de fertilizante do desejo definido. A mente grata não disputa com tudo, ela escolhe onde pousar, e isso acende a atitude mental positiva. É impressionante como um coração agradecido vai desmontando crenças limitantes sobre dinheiro. Ninguém paga, não tenho sorte, a sociedade não ajuda. Gratidão muda o diálogo interno para eu encontro quem valoriza, eu aprendo o que falta, eu jogo o jogo de longo prazo. E quando a conversa muda, o comportamento muda. Você é o que pensa e repete. No silêncio de quem agradece, o cérebro filtra melhor. Aquilo que a psicologia chama de sistema de ativação reticular começa a destacar oportunidades alinhadas ao seu foco. Você sai do zigue-zague emocional e entra em trilho. Aí, os segredos da mente milionária ficam práticos. Perceber uma parceria óbvia, enxergar um ajuste de oferta, notar que um contato antigo é ponte. Gratidão não é passividade, é lucidez. Ela limpa a lente para que a imaginação criativa para a riqueza trabalhe com fatos, não com fantasmas. Na vida real isso tem cheiro, sotaque e conta paga. Seu Orlando, mototaxista de bairro, parou de repetir "ninguém respeita" e passou a agradecer os 3 clientes fixos do início do mês. Organizou o dia ao redor deles, pediu indicação com respeito, tratou cada corrida como se fosse contrato. Em 6 meses tinha rota estável, comprou capacetes novos e começou a entender sobre como construir riqueza do zero. E ainda fez uma coisa muito importante. Ele preparou uma reserva pequena, mas crescente. Gratidão reorganizou o ânimo reorganizou o caixa. É simples, não é fácil, mas paga juros. A Escritura crava o princípio sem romantizar. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:18. Em tudo, dai graças. Não diz por tudo, diz em tudo. É postura no meio da luta. Provérbios 3:9 completa: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quando você honra, o dinheiro deixa de ser dono e vira servo do propósito. A gratidão espiritual bem colocada protege do amargor, preserva a ética e dá coragem para dizer não ao atalho. Com isso, prosperidade e abundância ganham estrutura, não apenas discurso. Bob Proctor traduziu essa vibração em hábito. Você agradece como quem calibra a estação da própria mente. A lei da atração financeira adulta não é esperar cair do céu, é atrair o que você se tornou capaz de segurar. Gratidão eleva a autoimagem, e a autoimagem eleva o padrão de ação. Você passa a comunicar valor com serenidade, a negociar com respeito, a entregar com capricho. É assim que a manifestação sai do cartaz e entra na fatura. Coerência entre crença, palavra e prática. Marco Aurélio daria o contorno estoico: gratidão é consentir com a realidade para poder transformá-la. Ao agradecer o que depende de você, saúde, preparo, caráter, constância, você deixa de brigar com o vento e ajusta a vela. A mente reclama, perde força. A mente grata recupera governo.
Esse equilíbrio cria margem emocional para foco e disciplina para a riqueza. Dormir melhor, estudar todo dia, ajustar oferta, tratar gente bem, medir sem drama. O simples fica possível e o possível vira resultado. Albert Einstein nos cutuca com espanto. Quem não consegue se maravilhar já está, por assim dizer, morto por dentro. Gratidão reabre o espanto. E o espanto reabre a curiosidade. Curiosidade é ouro para pensamento de solução e não de problema. Em vez de "por que sempre dá errado?", a cabeça grata pergunta: "O que não testei ainda? Quem pode me orientar? Que pequeno ajuste muda o jogo?" Curiosidade agradecida transforma tropeço em dado, e dado vira mapa, como transformar dificuldades em oportunidades. Olhe ao redor e você verá esse traço em quem cresceu com caráter. Raíssa Leal agradece a pista e treina. Gustavo Kuerten agradecia o jogo e estudava o adversário. Empreendedores discretos agradecem o cliente e melhoram o produto. É um fio comum. Gratidão move a régua do ego para a régua da obra. Quando você mede a vida pela obra e não pelo drama, a renda vem por consequência. Poder do pensamento positivo aqui não é auto-engano, é uma posição existencial. Eu vejo o bem que já tenho e multiplico com responsabilidade. E tem um segredo final. Gratidão protege contra autossabotagem financeira. Quem agradece o que já construiu, perde a pressa de provar valor e ganha a urgência de agregar valor. A compra por alívio diminui, a compra por estratégia aumenta. A comparação perde voz, a constância ganha palco. Gratidão, então, vira combustível diário da mentalidade milionária. Aquece o coração para que a planilha vire plano e o plano vire prática. E daqui, a jornada pede o próximo passo: alinhar o que você sente com o que você busca, para que emoções não sabotem metas, mas as empurrem. Como alinhar emoções e metas financeiras é o tema que vem na sequência. Como alinhar emoções e metas financeiras. Dinheiro não aceita comando de coração desorganizado. Se a emoção anda em zigue-zague, a meta vai atrás. Alinhar emoções e metas é como afinar um violão antes do show. O público pode até não ver, mas sente. Quando o peito apressa e a mente confunde, você compra alívio em vez de futuro, cai na autossabotagem financeira e perde a rota. Você é o que pensa. E quando pensa com o peito inflado de medo, decide pequeno. Quando pensa com o peito pacificado, nasce pensamento de riqueza. Aqui começa a mentalidade milionária. Emocionar-se sem se perder, sentir sem se render. Napoleon Hill nos lembra do desejo definido casado com o domínio de si. Não basta querer, é preciso querer em paz. Emoção sem direção cria incêndio. Direção sem emoção cria frio. Juntos, viram fogo de cozinha. Útil, estável, repetível. É o ponto em que a emoção se compromete com o propósito e dá a mão à planilha. Aí os segredos da mente milionária descem do discurso para o calendário. Domingo decide, segunda executa, sexta revisa. E isso é foco e disciplina para a riqueza. Emoção servindo a meta, não governando a agenda. Marco Aurélio traz o contorno. Não é o evento, é o juízo sobre o evento. Você pode olhar para a fatura e pensar, eu fracassei, ou olhar e dizer, eu aprendo e ajusto. O fato é o mesmo. A emoção que você escolhe muda o desfecho. Essa troca é reprogramação mental para a prosperidade na prática. Sair da culpa paralisante e entrar no pensamento de solução e não de problema. Coração sereno não nega a realidade, ele a lê com dignidade. E dignidade dá fôlego para transformar dificuldades em oportunidades. Bob Proctor chamaria de paradigma a cola invisível entre sentir e agir. Se a sua autoimagem diz, eu não mereço, eu não sei, ninguém paga, a emoção vai obedecer esse script e travar. Troque o script por uma imagem mais honesta.
Estou me tornando competente, comunico valor, aprendo números. A lei da atração financeira amadurece nesse ponto. Você atrai o que se tornou capaz de sustentar. Emoção reeducada puxa comportamento reeducado. É o poder do pensamento positivo com lastro, não torcida. Na Escritura, Provérbios 4:23 pede: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Guardar o coração é blindar a motivação que te move rumo à prosperidade e abundância. Mateus 6:21 completa: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o tesouro é status, a emoção dança conforme a plateia. Se o tesouro é propósito, a emoção se aquieta para servir. Orar, agradecer, pedir direção, longe de misticismo, é alinhar o motor interno à estrada certa para então acelerar sem culpa. Elisa, manicure em Porto Alegre, chorava quando o cliente cancelava e revidava com desconto impulsivo. Quando entendeu que emoção e meta precisavam conversar, trocou o susto por script. Cliente, posso remarcar? Elisa, claro, vamos reagendar. Mantenho sua fidelidade se for até quarta. Passou a anotar gatilhos, revisar metas semanais e separar caixa. Em 3 meses, parou de pagar para trabalhar. Não foi sorte, foi alinhamento. Emoção deu um passo atrás, meta deu 2 à frente. E ela iniciou como criar riqueza do zero com previsibilidade. Outra cena, Diego, designer em Recife, tremia para dizer preço. Tá caro? Ele desmanchava. Posso fazer pela metade. Emoção no volante, meta capotada. Quando casou preço com proposta e prazo, a emoção ganhou trilho. Meu pacote entrega X, Y e Z. Prazo tal. Posso adaptar A ou B, mantendo o valor. Perdeu alguns, ganhou os certos. Sua imaginação criativa para a riqueza saiu da fantasia e virou ensaio de conversa. Resultado, ticket médio subiu, agenda estabilizou e ele, enfim, sentiu como pensar como os ricos. Servir bem, comunicar claro, respeitar margem. Mas e quando a emoção vem forte? Você pergunta. Albert Einstein nos cutuca. Leve a pergunta certa para o colo da emoção. O que esse sentimento quer me proteger de perder? Que dado falta? Qual decisão preserva meu longo prazo? Em vez de lutar contra sentir, traduza o sentir em informação. Esse gesto simples troca impulso por critério e mantém viva a sua atitude mental positiva. Emoção vira bússola, não vendaval. O prazo se torna decisão, não desespero. E como mudar sua vida financeira deixa de ser desejo e vira processo. Outro ponto de alinhamento é associar emoção a marcos mensuráveis. Alegria não pode depender só do grande contrato. Amarre alegria a comportamentos. Estudar 15 minutos, prospectar 3 pessoas, revisar custos, honrar prazos. Quando o cérebro recebe microvitórias, ele sustenta constância. E constância é a mãe de toda colheita. Gálatas 6:9 sussurra: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Emoção bem nutrida aguenta estrada longa, e estrada longa paga. Por fim, lembre, emoção alinhada não é emoção anestesiada. Você sentirá medo, e tudo bem. Medo vira checklist. Ansiedade vira pausa de respeito. Euforia vira revisão de margem. É nesse tom que o dinheiro aprende o seu lugar. Servo do propósito, nunca senhor do coração. Daqui, seguimos para o chão de fábrica desse alinhamento, construindo um plano de crescimento, metas, marcos, números e rituais que mantenham sua emoção a serviço da obra. Porque quando o lado de dentro se organiza, o lado de fora costuma obedecer. Construindo um plano de crescimento. Plano é a ponte entre intenção e extrato bancário. Sem ponte a água corre e você fica do mesmo lado da margem, repetindo promessa bonita.
Com ponte, cada passo tem direção. É aqui que o pensamento de riqueza sai do devocional e entra na agenda. O dia ganha trilho, a cabeça ganha paz e a atitude mental positiva vira hábito. Crescer não é gritar mais alto, é alinhar cabeça, coração e calendário até a estrada aparecer sob os pés. Prosperidade e abundância como consequência, não como obsessão. Todo plano começa de trás para frente. Visão clara no horizonte e marcos no caminho. Escreva o destino como quem cumpre Abacuque 2:2 e confia em Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à fartura. Quanto quer faturar? Que lucro deseja? Como deseja viver? Depois puxa a corda para o agora. Trimestres com foco, meses com metas, semanas com missões. Napoleon Hill chamaria isso de propósito definido, com planos organizados. A alma do método por trás da mentalidade milionária. Sem medir, a mente fantasia. Medindo, a mente governa. Escolha poucas métricas que contam a verdade. Entradas, saídas, ticket médio, taxa de conversão, horas faturáveis, margem. Albert Einstein nos lembraria de formular bem o problema. O que preciso saber para decidir sem drama? Planilha honesta não humilha, ela ensina. É com ela que você pratica como mudar sua vida financeira. Vê onde vaza, onde rende, onde precisa reforçar. A planilha é sóbria e silenciosa. E silêncio, aqui é lucro. A agenda é onde o plano respira. Quem vive apagando incêndio não planta colheita. Distribua seus blocos como quem respeita a lavoura. Prospecção diária, entrega com qualidade, estudo mínimo contínuo, gestão de números. Trate esses blocos como compromissos sagrados. É assim que você aprende como pensar como os ricos. Protege o que importa do ruído, mesmo quando o mundo chama. Foco e disciplina para a riqueza não é dureza, é carinho com o futuro. Oferta clara é metade do crescimento. Gente não compra tudo o que você faz. Compra promessa específica com começo, meio e fim. Empacote com nitidez, defina escopo, prazos, bônus, limites. Preço não se explica pedindo desculpa. Se comunica conectando valor ao resultado. Quem precifica com dignidade reduz crenças limitantes sobre dinheiro e corta a autossabotagem financeira no nascedouro. Lembre do que já vimos: linguagem de valor, negociação justa, não, dito com respeito, fazem parte dos segredos da mente milionária. Caixa é oxigênio do plano. Separe mentalmente, e se possível em contas, 3 fluxos: operação, rodar o mês; reserva, proteger a casa; crescimento, aprender, melhorar, ampliar. Não precisa começar grande, precisa começar realista, constante. É assim como criar riqueza do zero. Um tijolo por semana, um reforço por mês, um salto por trimestre. A lei da atração financeira amadurece quando o desejo encontra porcentagem, data e recorrência. Você é o que pensa, mas também é o que transfere com consciência. Risco não é inimigo, é matéria-prima de prudência. Planeje o imprevisto como adulto. Pequena reserva, contingências de cliente, alternativas de aquisição de demanda. Diversifique o suficiente para dormir. Um serviço principal, um braço sazonal, um ativo simples que renda juros no tempo. Foque no que depende de você. O resto, observe com respeito, sem pânico. Esse tom sereno transforma pedregulho em degrau. Como transformar dificuldades em oportunidades. Ninguém cresce sozinho por muito tempo. Coloque ao redor do seu plano uma mesa de confiança, mentor, comunidade. O Mastermind de Hill não é clube de vaidades, é oficina de correção. Traga números, receba feedback, ajuste a rota. Quem te puxa para cima economiza anos. Bob Proctor chamaria isso de reprogramar paradigmas pelo convívio. Convivendo com quem rompeu seus tetos, você normaliza o possível e reeduca a ação. Reprogramação mental para a prosperidade acontecendo na prática.
Autoridade é o vento a favor do plano. Conteúdo que ajuda de verdade. Bastidores que inspiram confiança. Prova social que mostra entrega. Convite claro para o próximo passo. Não é sobre viralizar por viralizar. É sobre educar o mercado enquanto você se educa para servir. Atração, aqui, não é mística. É coerência entre mensagem, produto e postura. Quando essa trinca fecha, a imaginação criativa para a riqueza encontra porta aberta no mundo real. Leads chegam, contratos amadurecem, reputação vira ativo. Revise sem culpa, ajuste sem drama, persista sem espetáculo. Toda semana olhe o que bateu e o que faltou. Todo mês, alinhe metas ao que aprendeu. Todo trimestre, remodele a oferta se o jogo mudou. Romanos 12:2 lembra: renovar a mente é prática contínua. Poder do pensamento positivo aqui é coragem para recomeçar melhor, não para insistir no que não funciona. Fecha os olhos, respira e sinta. Com um plano vivo, o amanhã para de assustar e começa a cooperar. E é nesse ponto que amarramos tudo com o coração do projeto. Uma introdução que faz o público parar para ouvir até o fim e um encerramento que sela compromisso. Se você chegou até aqui, já não é a mesma pessoa que deu o play. Aquele personagem que acordava no susto, correndo atrás do que faltava, hoje sabe respirar, nomear o medo e escolher direção. Você trocou o ruído pela rota, a pressa por propósito, o improviso por plano. Viu que pensamento de riqueza não nasce do acaso, mas de uma atitude mental positiva, praticada no chão da vida. E, passo a passo, foi percebendo que prosperidade é consequência de coerência. Cabeça, coração e calendário contando a mesma história. Agora é com você. Traga o mapa para o cotidiano. Escreva sua visão, proteja seus blocos de execução, converse com números toda semana, mantenha sua fé como âncora e sua ação como vela. Lembre que reprogramação mental para a prosperidade é hábito, não evento. Quando escorregar, e vai acontecer, volte ao básico. Propósito definido, linguagem de construção, microvitórias diárias. É assim que a mentalidade milionária cria raízes e floresce, mesmo quando o clima não ajuda. Antes de sair, quero te deixar com perguntas que mexem no eixo. Que escolha concreta você pode fazer nas próximas 24 horas para honrar a sua visão? Que crença velha precisa ser aposentada hoje para abrir espaço ao novo? Que habilidade você decide aprender nos próximos 30 dias para transformar dificuldades em oportunidades? E o que você vai parar de tolerar para que o seu melhor tenha lugar? Escreve nos comentários 2 coisas. A frase que vai te guiar nesta semana. E qual chave mestra para atrair prosperidade mais mexeu com você? Seu depoimento é muito importante para todos e pode inspirar muitos a reprogramar sua rota rumo ao sucesso e à prosperidade. E se este conteúdo ajudou você, inscreva-se no canal O Despertar da Mente, ative o sininho e compartilhe com quem precisa sair do modo sobrevivência. Seja paciente com o tempo e impaciente com seus hábitos. Conforme eu lhe disse no início deste vídeo, o futuro que você quer já está respondendo ao que você repete hoje. Eu estarei aqui, torcendo e te lembrando do óbvio que transforma. Você é o que pensa e o que pratica. E o resultado é inevitável. A lei da atração financeira construindo prosperidade em sua vida.